Milionário viúvo se escondeu para testar o comportamento da noiva com os trigêmeos, até que a garçonete tomou uma atitude que emocionou a todos. O gramado do solar jardim do vale parecia ter saído direto de uma revista de casamento. Daquelas que a gente folheia no dentista e pensa, isso não existe de verdade. Mas existia, e como existia, o arco de flores brancas se esticava no meio do jardim, como se tivesse nascido ali. Natural, embora todo mundo soubesse que tinha custado o preço de um carro popular. As cadeiras estavam alinhadas com aquela perfeição irritante, sabe? Tipo, quando você arruma as almofadas do sofá e reza para ninguém sentar, taças de cristal tilintavam ao vento, refletindo o sol da tarde de um jeito quase obsceno de tão bonito. Lúcia Ribeiro limpou o suor da testa com as costas da mão e ajeitou a bandeja de canapés pela terceira vez. O uniforme vermelho do buffet, que a gerente insistia em chamar de bordô elegante, já estava colado nas costas. 4 da manhã ela tinha acordado. 2 ônibus, café frio em pé na cozinha do evento, com a cozinheira resmungando que gente de Jundiaí sempre chega atrasada. Lúcia engoliu o comentário junto com o pão amanhecido. Não era dia de arrumar problema. Era dia de trabalhar, ganhar a diária, voltar para casa e esquecer que gente como a que estava ali existia. Mas tinha algo errado naquele casamento. Lúcia não saberia dizer exatamente o que, não de cara. Era tipo aquela sensação quando você entra num lugar bonito demais e sente que está faltando ar. Tudo brilhava, tudo cheirava a dinheiro e flores importadas, mas havia uma tensão no ar. Ela percebeu primeiro nos funcionários, todo mundo andando na ponta dos pés, literalmente. A gerente do buffet, Dona Irene, uma mulher de salto alto e cara de quem chupou limão, passava por ele sussurrando ordens como se estivesse desarmando uma bomba. Cuidado com as taças, sorria, mas não fale com os convidados e, pelo amor de Deus, não encostem nas crianças. Lúcia franziu a testa. Não encostem nas crianças. Que tipo de instrução era aquela? Foi quando ela os viu. 3 meninos idênticos, uns 7 anos, parados perto do arco de flores como 3 estátuas pequenas e assustadas. Terninho azul marinho impecável, gravata borboleta, cabelo penteado com gel, bonitos que nem anjos de pintura antiga. Mas os olhos, Jesus, os olhos deles. Lúcia conhecia aquele olhar. Já tinha visto no espelho quando era pequena, quando a tia batia na mesa e gritava que criança não dá palpite. Era o olhar de quem aprende cedo a não fazer barulho. Os trigêmeos não conversavam entre si. Não corriam, não faziam nada que menino de 7 anos deveria fazer num gramado daquele tamanho. Só ficavam ali, quietinhos, olhando para o chão. Lindos, né? Lúcia virou. Uma das garçonetes mais velhas, a Cleusa, estava ao lado dela com uma bandeja vazia. São os filhos do noivo, Augusto Valença. O dono da Valença Engenharia, viúvo. A mulher morreu tem uns 2 anos. Câncer, coitada. Lúcia olhou de novo para os meninos. Então eles iam ganhar uma madrasta hoje. E a noiva, Cleusa, fez um muxoxo baixinho. Beatriz Montenegro, uma gracinha, pelo menos por fora. Já vi ela gritando com a florista mais cedo porque tinha uma rosa torta no buquê. Ela baixou ainda mais a voz. Eu não gosto dela, tem algo, não sei, falso. Antes que Lúcia pudesse responder, uma comoção na entrada principal chamou a atenção de todos. A noiva tinha chegado e, meu Deus, que entrada! Beatriz Montenegro era daquelas mulheres que parecem ter sido montadas em laboratório, cabelo castanho em ondas perfeitas caindo pelas costas. Pele bronzeada na medida, sorriso de comercial de pasta de dente, o vestido de noiva. Um tomara que caia rendado que devia valer mais que a casa de Lúcia. Flutuava enquanto ela caminhava. Parecia uma princesa, parecia a mulher mais feliz do mundo. Parecia, mas Lúcia, que tinha anos de experiência lendo gente rica, percebeu. Percebeu a forma como os olhos de Beatriz varreram o ambiente num cálculo frio,
antes de voltar a sorrir. Percebeu como ela acenou para todos, mas não olhou direito para ninguém. E, principalmente, percebeu o jeito como ela passou reto pelos 3 meninos de terno azul sem nem tocar neles. Os trigêmeos abaixaram ainda mais a cabeça. A cerimônia estava prestes a começar. Os convidados se acomodaram. Gente de roupa cara, perfume importado, conversas sobre ações e viagens para a Europa. Lúcia e os outros garçons ficaram estrategicamente posicionados nas laterais, invisíveis. Como sempre, a música começou. Aquela marcha nupcial clássica que todo mundo conhece. Beatriz começou a caminhar pelo corredor de grama. E passos calculados, sorriso ensaiado. Mas então, bem na beirada do corredor, bem onde os trigêmeos estavam parados feitos soldadinhos, aconteceu. Um deles, o mais magrinho, de olhos grandes, esbarrou sem querer numa das cadeiras. Só um toquinho. A cadeira nem caiu, mas fez barulho. Beatriz parou. O sorriso congelou no rosto dela por uma fração de segundo. E então, num movimento tão rápido que Lúcia quase duvidou ter visto, a noiva se inclinou para frente. O rosto dela, lindo e maquiado, ficou a centímetros dos meninos. Mas não havia doçura ali. Havia pura raiva. Vocês 3 vão ficar quietos, entenderam? A voz saiu num sussurro cortante, venenoso. Vocês vão estragar o meu dia. A música ainda tocava. Os convidados ainda sorriam. Ninguém tinha ouvido. Ninguém, exceto Lúcia e os 3 meninos. Eles recuaram como passarinhos assustados, os olhinhos arregalados, o corpinho encolhendo. Um deles, o do meio, começou a tremer. Lúcia sentiu algo revirar no peito. Uma raiva antiga, profunda, a raiva de todas as vezes que tinha sido pequena e invisível e ninguém tinha ligado. Não, não aqui, não hoje. Ela nem pensou, largou a bandeja na mesa mais próxima. Dona Irene ia ter um treco, mas dane-se, e atravessou o gramado em passadas rápidas. As pessoas começaram a olhar. A música vacilou, mas Lúcia não parou. Se ajoelhou bem na frente dos 3 meninos e os puxou para o peito. Protegendo com o próprio corpo, sentiu o coração de cada um batendo descompassado contra ela. Sentiu o cheiro de sabonete infantil misturado com gel de cabelo. Sentiu o jeito como eles se agarraram ao uniforme dela, desesperados, como quem finalmente encontra um porto seguro. Tá tudo bem, ela sussurrou firme. Tá tudo bem agora. Beatriz ficou em pé, ereta, o buquê tremendo na mão. O rosto dela tinha ficado vermelho. Não de vergonha, mas de pura fúria contida. Os olhos dela encontraram os de Lúcia. E ali, naquele segundo, não havia mais máscara. Havia ódio puro. O que você pensa que está fazendo? Beatriz falou baixo, mas cada palavra pingava veneno. Lúcia se levantou devagar, mantendo os meninos atrás de si. Meu trabalho. Seu trabalho é servir canapé, não se meter onde não foi chamada. Beatriz deu um passo à frente, e mesmo de salto baixo ela era mais alta. Saia da frente. Por um momento, Lúcia pensou em obedecer. Afinal, era isso que ela sempre fazia, né? Abaixar a cabeça, engolir, sobreviver. Mas então sentiu a mãozinha de um dos meninos apertando o tecido do uniforme dela e ouviu um sussurro fininho quebrado. Moça, não deixa ela. Lúcia ergueu o queixo. Não. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os convidados pararam de fingir que não estavam olhando e olharam de verdade. A música tinha morrido. Dona Irene estava parada no canto com a boca aberta. E Beatriz Montenegro, a noiva perfeita, linda, elegante, parecia uma serpente prestes a dar o bote. Mas ela não podia, não ali, não na frente de todo mundo. Então ela fez o que gente como ela sempre faz. Sorriu. Que cena linda. A voz voltou a ser açúcar e mel. Olha só, gente, a simpatia da moça com as crianças. Ela se virou para os convidados e deu uma risadinha leve. Tadinha, deve ter achado que eles estavam perdidos. Algumas pessoas riram, aliviadas. A tensão começou a se dissipar.
era só mal entendido. Não é só uma garçonete exagerada. Mas Beatriz se inclinou de novo, tão perto que só Lúcia ouviu. Se você estragar esse casamento, eu acabo com a sua vida. E então, sorrindo, ela se afastou e retomou a caminhada pelo corredor. Lúcia ficou ali, ajoelhada no gramado, com 3 meninos tremendo atrás dela. O coração disparado e a certeza de que tinha acabado de cruzar uma linha que não devia ter cruzado, mas, pela primeira vez em muito tempo, não se arrependeu. Lúcia voltou para a cozinha do buffet, com as pernas bambas e o coração ainda batendo descompassado. As mãos tremiam quando pegou outra bandeja. Dessa vez com mini quiches de alho poró que ela nem sabia pronunciar direito. Dona Irene passou por ela feito um furacão de salto alto e jogou um olhar que cortava. Você tem noção do vexame que passou ali? A voz veio baixa, mas afiada. Eu devia te mandar embora agora. Desculpa, Dona Irene, eu só nada. A gerente apontou o dedo como se fosse uma faca. Você está aqui para servir, não para brincar de babá. Se acontecer de novo, você não volta mais. Entendeu? Lúcia engoliu seco e acenou. Dona Irene saiu bufando, murmurando algo sobre gente de Jundiaí e falta de profissionalismo. Cleusa passou por Lúcia e apertou o ombro dela num gesto rápido de solidariedade antes de desaparecer com uma bandeja de champanhe enquanto voltava para o salão principal. Lúcia se pegou pensando em como tinha chegado ali. Não ali no solar jardim do vale, mas ali na vida. 28 anos, e ainda acordando às 4 da manhã para pegar 2 ônibus. Ainda engolindo desaforo de gente que pagava em uma noite o que ela ganhava em 6 meses. A lembrança veio sem avisar, como sempre vinha. Ela tinha 8 anos quando a mãe morreu. Pneumonia que virou coisa pior, porque o hospital público era longe e remédio era caro. O pai tinha sumido antes dela nascer. Fantasma que deixou só o sobrenome e nada mais. Foi morar com a tia Sebastiana em Jundiaí, numa casa pequena que cheirava a naftalina e regras rígidas. Tia Sebastiana não era má, não do jeito que gente ruim é. Ela só era dura que nem pedra de amolar faca. Criança não dá palpite. Comida não se desperdiça. Gente pobre não tem luxo de reclamar. Lúcia aprendeu cedo a ficar quieta, a não pedir, a não esperar. Aprendeu que o mundo era dividido em 2, os que mandam e os que obedecem, e que ela definitivamente estava do lado de quem obedece. Trabalhou em casa de família desde os 15, limpou o chão, lavou roupa, serviu jantar em mesa de gente que nem olhava para ela direito. Teve patroa que contava os biscoitos do pote, teve patrão que encostava a mão onde não devia e depois fingia que não tinha feito nada. Lúcia aguentou porque precisava, porque tia Sebastiana dizia que trabalho honesto não desonra ninguém. E porque, no fim das contas, ela não sabia fazer outra coisa, mas aqueles meninos... Lúcia parou no corredor que levava de volta ao salão, a bandeja equilibrada na mão. Aqueles meninos tinham algo nos olhos, algo que ela reconhecia fundo demais. Não era só medo de levar bronca. Era medo de casa, medo antigo, medo que mora no peito e não sai. Ela sacudiu a cabeça. Não se mete, Lúcia, não é problema seu. Mas enquanto circulava entre os convidados, oferecendo os tais mini-quiches, seus olhos procuravam os 3 meninos de terno azul. Eles tinham sido realocados, não estavam mais perto do corredor. Agora estavam num cantinho, do outro lado do jardim, sentados em cadeiras pequenas demais, longe dos outros convidados, como se alguém tivesse decidido que eles atrapalhavam a composição da foto. E não estavam sozinhos. Beatriz estava ao lado deles, de longe. A cena parecia doce. Madrasta carinhosa conversando com os enteados, mas Lúcia estava perto o suficiente para ver o jeito como Beatriz segurava o pulso de um deles, ver o aperto, ver como o menino tentou se soltar e ela apertou mais. Vocês vão ficar aqui, quietinhos, sem fazer escândalo. A
A voz dela era baixa, mas tinha aquele tom que não aceita não. E não vão comer nada até eu deixar. Entenderam? Os três acenaram. Mudos, Beatriz soltou o pulso do menino e alisou o vestido, voltando a sorrir. Passou a mão no cabelo dele num gesto que, para quem estava olhando de longe, parecia carinhoso. Mas Lúcia viu o puxão disfarçado. Viu o menino engolir o choro quando Beatriz se afastou. Lúcia esperou uns minutos. Depois, como quem não quer nada, passou perto das cadeiras onde os trigêmeos estavam. Eles olharam para ela com aqueles olhos grandes, assustados, esperançosos. Lúcia fingiu arrumar a toalha de uma mesa próxima e, com movimentos rápidos, enfiou 3 copinhos de suco de laranja e 3 pedacinhos de pão de queijo no bolso do avental. Quando ninguém estava olhando, entregou para eles. Devagar, escondido, o menino mais magrinho, aquele que tinha esbarrado na cadeira, pegou o copinho com as 2 mãos trêmulas e bebeu como se fosse a última coisa que ia beber na vida. Os outros 2 fizeram o mesmo. Lúcia sentiu o peito apertar. Como vocês se chamam? Ela sussurrou, fingindo ajustar a gravata borboleta de um deles. Caio, o mais magrinho. Davi, o do meio que tinha ficado tremendo antes. Rafael, o mais quieto, que só olhava para ela com uma intensidade que doía. E vocês estão bem? Ela sabia a resposta, mas precisava ouvir. Silêncio. Os 3 trocaram olhares. Então Caio, o mais velho por alguns minutos, murmurou. A gente tem que ficar quieto, senão ela fica brava. Ela quem? Mas antes que ele pudesse responder, uma voz cortou o ar. Lúcia, Dona Irene, de novo, para de ficar aí parada e volta para o seu posto. Lúcia se afastou, mas não antes de sentir a mãozinha de Rafael tocando a dela. Não foi um aperto, foi um pedido silencioso. Não vai embora. O resto da tarde passou num borrão de bandejas, sorrisos falsos e champanhe derramado. Mas Lúcia não conseguia parar de observar. Observar os meninos no canto, observar Beatriz, que sorria para todo mundo, mas não encostava nos enteados. Observar a forma como, sempre que alguém se aproximava dos trigêmeos, Beatriz aparecia feito mágica e os afastava com alguma desculpa educada. Eles são tímidos, sabe como é? Estão cansados, pobrezinhos. Melhor deixar eles descansarem um pouco. Mas Lúcia viu outras coisas também. Viu quando Beatriz mandou uma funcionária trocar os lugares dos meninos na mesa do jantar. Colocou eles na ponta, longe das fotos, longe das atenções. Viu quando ela ajustou a gravata de Davi com um puxão seco demais para ser carinho. Viu quando Rafael tentou pegar um brigadeiro da mesa de doces e Beatriz deu um tapa na mão dele, não forte, mas seco. E sussurrou algo que fez o menino congelar e viu o desenho. Foi quando Lúcia foi ao banheiro dos funcionários, tentando respirar. Tentando se convencer de que não era problema dela, Davi estava no corredor, encostado na parede, sozinho. Ele tinha um papel amassado na mão e mexia nele com dedos nervosos. Ei, Davi! Lúcia se agachou na frente dele. Tá tudo bem. Ele olhou para ela, depois para o papel, depois para ela de novo, e devagar estendeu o desenho. Lúcia pegou. Era feito com giz de cera, daqueles baratos de papelaria de bairro. A figura no centro era uma mulher alta, de vestido comprido, cabelo castanho, mas a cara era um rabisco raivoso, com boca aberta, cheia de dentes pontudos. Ao lado, 3 bonequinhos pequenos, todos chorando, todos com X vermelho no peito onde devia ter coração. Lúcia sentiu um frio na espinha. Davi, quem é essa? Ele não respondeu. Só apontou para o salão, para onde Beatriz ria. Linda, perfeita, rodeada de convidados, antes que Lúcia pudesse dizer qualquer coisa, um barulho de salto alto ecoou no corredor.
Davi arrancou o desenho da mão dela, amassou e meteu no bolso da calça rápido demais. Beatriz virou a esquina e o rosto dela mudou quando viu os dois ali. Davi, o que você está fazendo aqui? A voz era doce, mas tinha veneno embaixo. Eu só fui no banheiro. Volte para o seu lugar. Agora, o menino saiu correndo. Beatriz ficou parada, bloqueando o corredor, olhando para Lúcia. Você de novo. Eu trabalho aqui, Lúcia respondeu, tentando manter a voz firme. Eu sei onde você trabalha. Beatriz deu um passo à frente. Mas parece que você não entende qual é o seu lugar. Então deixe eu ser clara. Fique longe dos meus enteados. Eles não precisam de gente como você confundindo a cabeça deles. Gente como eu. Gente que não entende como as coisas funcionam. Beatriz sorriu. Mas era sorriso de tubarão. Você pode ter achado bonitinho essa cena toda de heroína, mas eu conheço o seu tipo. Invejosa, querendo atenção, talvez até pensando em se aproveitar da situação. Quem sabe, Lúcia sentiu o sangue ferver. Eu só quero que eles fiquem bem. Eles estão ótimos e vão ficar ainda melhor quando você parar de se meter. Beatriz se virou para sair, mas parou. Ah, e Lúcia, se eu ouvir falar que você andou inventando historinhas sobre mim, eu garanto que você nunca mais trabalha em evento nenhum nessa cidade. E em Jundiaí também não, entendeu? Ela saiu antes de Lúcia poder responder. Lúcia ficou ali, sozinha no corredor, com o coração disparado e a sensação de que tinha acabado de ver algo que não devia ter visto. Voltou para o salão com as pernas tremendo. Foi quando passou perto dos meninos de novo que notou. Rafael tinha a manga da camisa puxada até o pulso. Mas quando ele se mexeu para pegar o guardanapo, a manga subiu e Lúcia viu um roxo, amarelado nas bordas, mas roxo no formato de dedos, de mão adulta apertando um braço de criança. Os olhos dela encontraram os de Rafael e no silêncio eles se entenderam. Aquilo não era acidente. Do outro lado do jardim, encostado numa coluna que sustentava o teto da área coberta, um homem observava tudo com atenção que ninguém ali imaginava. Ele usava calça social simples, camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos e um crachá improvisado pendurado no pescoço, onde se lia Equipe Cerimonial. O cabelo estava bagunçado de propósito. A barba por fazer dava um ar desleixado e os óculos de armação grossa completavam o disfarce. Ninguém olhava duas vezes para ele, afinal, quem presta atenção em ajudante de cerimonial? Mas se alguém chegasse perto o suficiente, o que ninguém fazia, veria que os olhos por trás daqueles óculos eram de um homem atormentado, um homem que não dormia direito há semanas, um homem que estava assistindo ao próprio casamento de longe, disfarçado como um espião na própria vida. Augusto Valença tomou mais um gole do café frio que segurava e apertou o celular no bolso. A câmera discreta escondida na lapela do paletó estava gravando. Assim como as outras três, estrategicamente posicionadas no salão, DDR, Norberto tinha garantido que eram imperceptíveis. Ninguém vai notar, Augusto, e se notarem, você diz que é segurança do evento. Mas não era segurança do evento. Era um homem desesperado tentando provar que não estava ficando louco. Augusto viu quando Beatriz gritou com os meninos no corredor, viu quando aquela garçonete, a moça de uniforme vermelho e olhar firme, se jogou na frente deles como escudo humano. Sentiu algo apertar no peito, algo entre vergonha e esperança. Alguém tinha visto, alguém além dele. Ele se afastou da coluna e caminhou pelo jardim com passos medidos, fingindo checar detalhes da decoração. Na verdade, estava se aproximando do local onde os trigêmeos estavam sentados. Precisava ver os rostos deles de perto. Precisava confirmar o que já sabia no fundo, mas que doía demais para admitir. Ele tinha falhado com eles. 6 meses atrás, Augusto Valença era outro homem, ainda viúvo, ainda quebrado por dentro desde que Clara morreu.
Mas funcional, acordava, trabalhava, voltava para casa, jantava com os meninos, colocava eles para dormir. A rotina era a única coisa que mantinha tudo junto. A rotina e os meninos, Caio, Davi e Rafael, eram a razão de ele respirar. Quando Clara se foi, levada pelo câncer em 6 meses brutais, Augusto pensou que ia afundar, mas aí olhou para os 3 rostos idênticos, assustados, perdidos, e entendeu. Ele não podia afundar, eles precisavam dele. Mas a solidão era um bicho que mordia todo dia. Foi num jantar beneficente da associação comercial que ele conheceu Beatriz Montenegro. Ela estava linda, elegante, conversava sobre arte e viagens com uma facilidade que ele não tinha mais. Fez ele rir, fez ele se sentir vivo de novo e, principalmente, foi gentil com os meninos. Ou ele achou que foi. Nos primeiros meses, Beatriz era perfeita. Levava os trigêmeos para tomar sorvete, assistia desenho com eles, elogiava os desenhos de Davi, ouvia as histórias malucas de Caio, abraçava Rafael quando ele chorava de saudade da mãe. Augusto pensou, ela é um presente, Clara mandou ela. Propôs casamento depois de 4 meses. Rápido demais. Todo mundo disse, Dr. Norberto, que era amigo desde a faculdade. Foi o mais direto. Augusto, você tem certeza? Você mal conhece essa mulher e tem os meninos para pensar. Mas Augusto estava cansado de pensar, estava cansado de ser sozinho. Queria acreditar que podia ser feliz de novo. Então marcou o casamento, contratou o Solar Jardim do Vale e seguiu em frente, até que os pesadelos começaram. Primeiro foi Rafael, acordava de madrugada gritando, dizendo que tinha monstro no quarto. Depois Davi começou a fazer xixi na cama, coisa que não fazia desde os 4 anos, e Caio, o mais velho, por 5 minutos, ficou quieto demais. Parou de contar histórias, parou de fazer perguntas, parou de ser Caio. Augusto levou os 3 no psicólogo. A doutora disse que era normal, que eles estavam processando a chegada de uma nova figura materna, que precisavam de tempo. Beatriz foi compreensiva ou fingiu ser. Eles vão se acostumar comigo, amor, é só uma fase. Mas uma noite, 2 semanas atrás, Augusto voltou mais cedo de uma reunião. A casa estava silenciosa demais. Ele subiu as escadas e ouviu Beatriz na porta do quarto dos meninos. Se vocês contarem para o seu pai que eu tranquei vocês aqui, eu juro que nunca mais vão ver brinquedo nenhum. Entenderam? Augusto congelou, ficou parado no corredor, incapaz de se mexer, esperou Beatriz descer, esperou ela ir embora, só então abriu a porta do quarto. Os 3 estavam na cama, abraçados, chorando baixinho. Pai, Caio começou, mas parou. Como se tivesse medo de continuar, Augusto abraçou os 3, sentiu eles tremendo e não perguntou nada, porque, no fundo, tinha medo da resposta. Foi quando procurou Dr. Norberto que a ideia nasceu. Eu preciso de provas, Norberto. Preciso saber se eu tô ficando louco ou se ela realmente... Realmente o quê, Augusto? O advogado tinha cara de quem não gostava do que estava ouvindo. Você acha que sua noiva está maltratando seus filhos? Eu não sei. Augusto passou a mão no cabelo, desesperado. Por isso preciso de provas, câmeras, sei lá, alguma coisa. Norberto ficou em silêncio por um longo momento. Você sabe que isso é loucura, né? Se ela descobrir, pode processar, e se você tiver errado? E se eu tiver certo? Augusto olhou no olho do amigo. E se eu casar com ela e depois descobrir que meus filhos estavam pedindo socorro e eu ignorei? Foi assim que o plano nasceu. Câmeras discretas na casa, investigação financeira discreta sobre o passado de Beatriz. E, por fim, a ideia mais maluca. Augusto se infiltraria no próprio casamento. Você vai fazer o quê? Norberto quase cuspiu o café. Vou me disfarçar, vou fingir que sou da equipe do evento, vou observar ela quando ela achar que eu não estou olhando. Isso é insano. Eu sei, mas Augusto fez mesmo assim. Contratou um ator parecido com ele para fazer as aparições públicas na semana do casamento.
reuniões, provas de terno, essas coisas. E ele, Augusto Valença, empresário milionário, virou Guto, o ajudante invisível, e agora, observando o próprio casamento de longe, Augusto via tudo. Via Beatriz sorrindo para câmeras enquanto beliscava o braço de Davi quando ninguém olhava. Via ela afastando os meninos das fotos como se fossem móveis mal posicionados. Via o medo nos olhos dos três. E via aquela garçonete Lúcia, o crachá dela, dizia: Augusto tinha notado ela desde cedo, não porque fosse bonita. Embora fosse de um jeito simples, honesto, mas porque ela olhava para os meninos do jeito certo, do jeito que gente que se importa olha, e quando ela se jogou na frente deles, protegendo com o próprio corpo, Augusto sentiu uma vontade absurda de gritar: obrigado, mas não podia, ainda não. Ele pegou o celular e mandou mensagem para Norberto: tô vendo tudo, preciso falar com você, urgente. A resposta veio rápido: já estou investigando, tem coisa feia, Augusto, muito feia. Augusto guardou o celular e respirou fundo. Olhou para Beatriz, que ria com os convidados, perfeita, impecável. Olhou para os filhos, pequenos e assustados no canto. Olhou para Lúcia, que circulava com a bandeja, mas não tirava os olhos dos trigêmeos. E entendeu, ele não estava louco. Ele estava acordando mais tarde. Quando o sol começou a se pôr e as luzes decorativas acenderam, Augusto se permitiu chegar perto dos meninos, fingiu ajustar uma cadeira próxima. Mas o que queria mesmo era ouvir, ver, sentir. Rafael olhou para ele. Só um olhar rápido, mas carregado. Como se reconhecesse algo, como se soubesse: com licença, moço. Caio disse baixinho, educado demais para uma criança de 7 anos. Você viu a moça do uniforme vermelho? Augusto sentiu o peito apertar. Vi sim. Por quê? Ela é legal. Davi completou. Mexendo no bolso onde estava o desenho amassado, ela não grita. Augusto teve que virar o rosto, porque se continuasse olhando, ia desmoronar ali mesmo. Ela é legal, sim, ele conseguiu dizer, a voz mais grossa que o normal. E vocês também são. Quando se afastou, Augusto puxou o celular de novo e digitou outra mensagem para Norberto: cancela tudo, não vai ter casamento. A resposta veio: tem certeza? Augusto olhou para trás, viu Beatriz se aproximando dos meninos de novo, o sorriso falso no rosto. Viu Lúcia observando de longe, pronta para intervir se precisasse, e digitou: absoluta, mas vamos fazer isso direito, na frente de todo mundo. Ela precisa ser desmascarada. A tarde estava virando noite, e com ela o clima do casamento mudava. As luzes amarelas penduradas nas árvores acenderam, dando ao jardim um ar de conto de fadas. A música ficou mais alta, o champanhe corria mais solto e os convidados estavam naquele ponto perfeito entre elegantes e desinibidos. Tudo parecia mágico, mas para Lúcia, que carregava mais uma bandeja de canapés de salmão defumado, a coisa toda tinha virado um filme de terror mal disfarçado de romance. Beatriz estava escalando. Não era mais só grosseria escondida ou beliscão disfarçado. Agora, ela estava testando limites, vendo até onde podia ir sem que ninguém percebesse. E o pior, estava funcionando. Os convidados estavam tão distraídos com a festa, tão encantados com a noiva linda e o ambiente perfeito, que não viam, não queriam ver, mas Lúcia viu quando Beatriz mandou uma das coordenadoras do evento trocar os meninos de mesa. De novo, agora eles iam comer na mesinha infantil lá no canto, longe de todo mundo, como se fossem convidados de segunda classe no próprio casamento do pai. Mas, Beatriz, a coordenadora tinha tentado argumentar. O senhor Augusto pediu especificamente que os meninos ficassem na mesa principal. O senhor Augusto não está aqui para ver como eles estão incomodando os convidados. Beatriz sorriu.
mas o tom não admitia discussão. Confia em mim. É melhor assim. Eles vão ficar mais à vontade. A coordenadora obedeceu. Claro que obedeceu. Lúcia viu os trigêmeos sendo levados para a mesinha ridícula, pequenininha, com toalha de papel colorido e pratinhos de plástico como se fossem bebês. A humilhação era silenciosa, mas estava lá, pesada, nos ombros caídos de cada um deles. Então veio o episódio do copo d'água. Lúcia tinha acabado de pegar mais água na cozinha, não porque Dona Irene tinha pedido, mas porque tinha visto Davi passando a língua nos lábios, com sede. Ela se aproximou da mesinha com discrição, colocou o copo na frente dele e fez menção de se afastar rápido. Obrigado, moça. Davi sussurrou, pegando o copo com as duas mãos. Foi quando Beatriz apareceu. Do nada, como se tivesse radar para detectar qualquer momento de gentileza que não viesse dela. Davi, você já bebeu água agora há pouco. Ela disse toda doçura, mas com aquele brilho perigoso nos olhos. Mas eu tô com sede. Você vai fazer xixi durante a cerimônia de novo. A voz dela ficou mais baixa, mais venenosa. Você quer me envergonhar na frente de todo mundo? Davi abaixou a cabeça, as orelhas vermelhas de vergonha. Lúcia sentiu a raiva subir, quente e rápida. Ele só tá com sede, moça, ela disse antes de conseguir se segurar. Beatriz virou devagar, muito devagar, e olhou para Lúcia como se estivesse olhando para um inseto particularmente nojento. Você de novo. Eu só trouxe água. Ninguém pediu sua opinião. Beatriz estendeu a mão e, num movimento tão rápido que Lúcia mal registrou, derrubou o copo, a água se espalhou pela toalha, pingou no chão, molhou a calça do terninho de Davi. Ai, que pena! Beatriz levou a mão à boca teatral. Olha o que aconteceu, agora ele tá todo molhado. Ela olhou em volta, garantindo que alguns convidados estavam olhando. Gente, vocês viram que descuido dessa moça. Lúcia ficou parada, a bandeja tremendo na mão. Alguns convidados riram. Aquela risada nervosa de quem não sabe se deve ou não se deve. Outros olharam com reprovação. Para ela, sempre para ela. Desculpa, Lúcia conseguiu dizer. Embora a palavra queimasse na garganta, desculpa não adianta. Beatriz pegou um guardanapo e começou a secar a calça de Davi com movimentos bruscos demais. O menino encolheu. Olha o trabalho que você deu. Agora ele vai ter que ficar assim o resto da noite. Davi estava quase chorando, mas engolia. Engolia porque sabia que chorar ia piorar tudo. Lúcia se afastou antes de fazer alguma besteira, tipo jogar a bandeja de canapés na cabeça de Beatriz. Voltou para a cozinha com as mãos tremendo e o coração batendo tão forte que doía. Cleusa estava lá, fumando escondido perto da porta dos fundos. Viu o que ela fez? Disse a garçonete mais velha, soltando a fumaça. Aquela mulher é o capeta de salto alto. Eu vou matar ela. Lúcia murmurou, mais para si mesma do que para Cleusa. Não vai não. Gente como ela sempre ganha. Cleusa apagou o cigarro. A gente que nem nós, a gente só sobrevive, mas Lúcia não queria só sobreviver. Não dessa vez, meia hora depois, aconteceu a segunda cena. Os convidados tinham começado a ir para o buffet. Aquela fila elegante, onde todo mundo fingia que não estava com fome, mas enchia o prato mesmo assim. As crianças, incluindo os trigêmeos, deviam comer primeiro, era protocolo. Mas quando Caio, Davi e Rafael se levantaram para pegar comida, Beatriz apareceu de novo. Onde vocês pensam que vão? A moça falou que a gente podia comer agora. Caio respondeu. A voz baixinha. A moça se enganou. Beatriz se abaixou, ficando na altura deles, para qualquer um que olhasse de longe. Parecia que ela estava sendo carinhosa, mas Lúcia estava perto o suficiente para ver a pressão dos dedos dela no ombro de Caio. Vocês vão esperar. Vão comer só depois que todos os convidados comerem. Educação. Mas a gente está com fome, então deviam ter comido quando eu deixei. Ela apertou mais, Caio fez uma careta de dor. Agora sentem e fiquem quietos. Os três obedeceram.
Claro que obedeceram. Lúcia observou de longe, impotente, enquanto todos os convidados enchiam os pratos. Viu as crianças sentadas, olhando para a comida com aquele jeito que criança com fome olha, mas sem ousar se mexer. Esperou Beatriz se distrair, esperou ela ir cumprimentar mais convidados, aceitar mais elogios sobre como estava linda, sobre como a festa estava perfeita. E então Lúcia agiu, encheu um pratinho com um pouco de tudo. Arroz, feijão, um pedacinho de carne, batata. Cobriu com um guardanapo e levou até a mesinha onde os trigêmeos estavam. "Come rápido", ela sussurrou. Escondido, os três olharam para ela como se ela tivesse oferecido o ouro. Rafael pegou o garfo primeiro, trêmulo, e começou a comer. Os outros seguiram. Comiam rápido, quase engolindo sem mastigar, como se a comida fosse sumir a qualquer momento. "Devagar, gente", Lúcia murmurou. "Vai fazer mal", mas eles não conseguiam ir devagar. E Lúcia entendeu. Entendeu porque já tinha sido criança com fome, já tinha sabido o que era não saber quando ia comer de novo. Foi quando ouviu os passos atrás dela. Mas que cena tocante! Lúcia se virou, Beatriz estava ali e o rosto dela não tinha mais nenhum traço de simpatia. "Eu avisei você para não se meter. Eles estavam com fome. Eles estão mimados." Beatriz deu um passo à frente. "E você está piorando. Está ensinando eles a desobedecer. Desobedecer." Lúcia sentiu a voz subir. "Eles são crianças, crianças com fome. E eu sou a mãe deles. A senhora não é mãe de ninguém." O silêncio que se seguiu foi perigoso. Beatriz ficou muito quieta, muito parada. Quando falou de novo, a voz era gelo puro. "Sabe de uma coisa, Lúcia? Você está certa, eu não sou mãe deles ainda." Ela sorriu, e era sorriso de cobra. "Mas em algumas horas, eu vou ser a esposa do pai deles. E aí, querida, eu vou ter todo o poder que eu quiser. E você..." Ela chegou tão perto que Lúcia sentiu o perfume caro misturado com ódio. "Você vai continuar sendo uma garçonete fodida que ninguém ouve." Beatriz se virou, mas antes de sair, fez questão de esbarrar na mesa. O pratinho caiu, a comida se espalhou no chão. "Ops!" Ela não olhou para trás. "Limpem essa bagunça, o pior veio depois." Lúcia estava na cozinha, tentando se recompor, quando Dona Irene entrou feito furacão. "Lúcia Ribeiro, você vai se explicar agora." "O que foi, Dona Irene? O que foi?" A gerente estava vermelha. "A noiva acabou de me ligar dizendo que você roubou uma joia dela. O mundo parou. Eu não roubei nada. Ela disse que está faltando um bracelete de ouro caríssimo e que viu você perto da mesa onde ela tinha deixado." "Dona Irene, eu juro, eu não." "Abre a sua bolsa." "O quê? Abre a sua bolsa." Com as mãos tremendo, Lúcia pegou a bolsa velha de couro sintético que carregava, abriu e lá dentro, brilhando acusador, estava um bracelete de ouro que ela nunca tinha visto na vida. "Eu não botei isso aí", Lúcia sussurrou. "Eu juro, Dona Irene, alguém botou." "Claro." A gerente pegou o bracelete. "Todo mundo diz isso. Você vai ter que sair agora. E eu vou ter que chamar a polícia." "Não, por favor, saia." Lúcia foi empurrada para fora da cozinha, para o corredor lateral. Longe dos convidados, mas não longe o suficiente, alguns viram, alguns ouviram ladra sendo sussurrado, alguns riram. E lá, parada na porta como rainha vitoriosa, estava Beatriz, sorrindo. Lúcia sentou no meio-fio do estacionamento, longe das luzes bonitas do solar, longe da música, longe de tudo. As pernas não seguravam mais o uniforme vermelho que ela tinha passado com tanto cuidado naquela manhã, achando que ia ser só mais um dia de trabalho. Estava amarrotado, suado, manchado de molho que tinha respingado em algum momento que ela nem lembrava mais. A palavra ladra ainda ecoava na cabeça, ladra, como se ela fosse isso, como se toda a vida dela, toda a luta, todo o esforço de acordar às 4 da manhã e pegar 2 ônibus se resumisse a isso,
Uma ladra, uma oportunista, uma qualquer tentando se aproveitar. Ela encostou a cabeça nos joelhos e sentiu as lágrimas finalmente virem. Não era choro bonito de novela, era aquele choro feio, soluçado, que vem de um lugar fundo e machucado. Era o choro de todas as vezes que ela tinha sido pequena demais, pobre demais, invisível demais. Alguns funcionários do estacionamento passaram, olharam de lado, mas ninguém perguntou se ela estava bem, ninguém nunca perguntava. O céu tinha escurecido de vez. Lá dentro, a festa continuava, risadas, música, champanhe, como se nada tivesse acontecido. Como se ela nunca tivesse existido. Lúcia limpou o rosto com a manga do uniforme e tentou respirar. Levanta, vai embora, vai para casa, esquece. A voz da tia Sebastiana ecoou na cabeça. Gente como a gente não se mete com gente rica, Lúcia. A gente só se ferra. Ela estava prestes a se levantar quando sentiu algo no bolso do avental. Franziu a testa e enfiou a mão, puxou um papel amassado, o desenho de Davi. Ela tinha esquecido que tinha pego, escondido ali quando Beatriz quase flagrou os dois no corredor. Abriu o papel devagar, alisando as dobras, sob a luz fraca do poste do estacionamento. Ela viu de novo. A mulher alta com cara de monstro, os 3 bonequinhos chorando, o X vermelho onde devia ter coração. Mas agora, olhando com mais atenção, Lúcia viu que tinha algo no verso. Virou o papel. Era uma frase, escrita com letra tremida. Toda torta, de criança que ainda está aprendendo, algumas palavras estavam erradas, mas dava para entender perfeitamente. Papai não vê, ela tranca a gente no quarto. Ela fala que nós somos ruim. Lúcia sentiu o ar faltar, e tinha mais, presa no desenho com um clipe enferrujado. Uma tira de papel. Parecia ter sido rasgada de algo maior. A letra era diferente, adulta, cursiva, elegante. Lúcia aproximou do olho para conseguir ler na penumbra. Testamento alterado conforme conversamos. As crianças não precisam saber ainda. Após o casamento você terá acesso total a... O resto tinha sido rasgado. O coração de Lúcia disparou. Testamento, casamento, acesso total. Não era só crueldade. Não era só uma madrasta má. Era algo pior. Muito pior. Lúcia olhou para o papel tremendo nas mãos. Depois olhou para o solar jardim do vale, todo iluminado, todo lindo, onde um casamento estava prestes a acontecer, um casamento que não podia acontecer, mas quem ia acreditar nela? Ela, que tinha acabado de ser expulsa como ladra, ela, que era só uma garçonete, ela que não era nada. A voz da tia Sebastiana voltou. Não se mete, mas aí Lúcia lembrou dos 3 meninos abraçados nela, tremendo, lembrou do moça, não deixa ela, lembrou do roxo no braço de Rafael, lembrou da fome nos olhos deles e entendeu uma coisa. Se ela fosse embora agora, se ela não fizesse nada, essas crianças não iam ter ninguém. O pai delas estava tão cego que não via, os convidados estavam tão entretidos que não ligavam, e Beatriz ia ganhar. Lúcia fechou os olhos, respirou fundo e sentiu algo mudar dentro dela, algo pequeno, mas firme, tipo uma raiz se fixando na terra. Não dessa vez. Ela guardou o desenho e o papel no bolso e se levantou. As pernas ainda tremiam, mas ela se levantou, limpou o rosto de novo, ajeitou o uniforme como deu e começou a andar de volta para o solar. Não sabia o que ia fazer, mas sabia que precisava fazer alguma coisa. A entrada lateral do solar, aquela que os funcionários usavam, ainda estava aberta. O segurança que ficava ali tinha ido dar uma volta. Provavelmente fumar. Lúcia entrou rápido, colada na parede, tentando não chamar atenção. O corredor dos fundos cheirava a comida e detergente, vozes da cozinha ecoavam. Dona Irene dando broncas, panelas batendo, alguém reclamando do calor. Lúcia passou reto.
evitando a cozinha, e seguiu para o corredor que levava ao salão principal. Precisava encontrar alguém que pudesse ajudar. Mas quem ia acreditar foi quando viu ele, Guto, o ajudante de cerimonial, o cara dos óculos e da camisa amassada que ela tinha visto mais cedo, circulando pelo evento, checando coisas. Ele estava parado no corredor, olhando o celular com uma expressão preocupada, muito preocupada. Lúcia não tinha muitas opções. "Com licença", ela disse baixinho. Ele levantou a cabeça, sobressaltado por um segundo. Os olhos dele, cinzentos, cansados, encontraram os dela. E Lúcia teve a sensação estranha de que ele a reconhecia, mas não fazia sentido. Ela não conhecia ele. Sim, ele guardou o celular rápido. Eu preciso falar com alguém responsável." As palavras saíram atropeladas. "É sobre a noiva, é importante." O rosto dele mudou, alguma coisa mudou. "Sobre a noiva." Ele deu um passo mais perto, baixando a voz. "O que sobre ela?" Lúcia hesitou, mas não tinha volta agora. "Ela está maltratando as crianças." "Os meninos, eu vi, tenho prova." Ela enfiou a mão no bolso, puxou o desenho e o papel rasgado. "Olha isso." Ele pegou, leu, e o rosto dele ficou pálido, muito pálido. "Onde você conseguiu isso?" "Um dos meninos me deu." "O Davi?" Ele está com medo. Eles estão todos com medo, e tem mais. Ela plantou uma joia na minha bolsa para me expulsar daqui. Ela não quer ninguém perto deles. E esse papel?" Lúcia apontou para a tira rasgada. "Fala em testamento, em casamento. Ela está tramando alguma coisa." O homem ficou em silêncio por um momento longo demais. Passou a mão no cabelo, respirou fundo, e quando olhou de novo para Lúcia, os olhos dele estavam vermelhos. "Meu nome não é Guto", ele disse, a voz rouca. "Meu nome é Augusto Valença. Eu sou o pai deles." Lúcia piscou, não computou de primeira. O noivo, sim e não." Ele tirou os óculos, passou a mão no rosto e de repente Lúcia conseguiu ver sem os óculos, sem a barba por fazer disfarçando. Era ele, o homem das fotos, o pai dos trigêmeos. "Eu me disfarcei, porque eu suspeitava, mas A voz dele falhou. "Eu fui covarde, eu quase deixei tarde demais." Lúcia continuava parada, processando. O noivo, o pai, disfarçado no próprio casamento. O senhor sabia, desconfiava, mas desconfiar não é o mesmo que saber. Eu tinha medo de estar errado, medo de estar sendo injusto com ela." Ele apertou os papéis na mão. "Mas eu não estava errado, né? Eu nunca estive." "Não, o senhor não estava." Augusto olhou para Lúcia. Realmente olhou, como se a estivesse vendo pela primeira vez. Você protegeu meus filhos, mesmo depois de tudo que ela fez com você. Por quê?" Lúcia não soube o que responder de primeira, mas então as palavras vieram simples, verdadeiras, porque alguém tinha que fazer. Ele engoliu seco, acenou, e pela primeira vez desde que essa loucura toda tinha começado, Lúcia sentiu que não estava sozinha. "Eu tenho provas", Augusto disse, pegando o celular de novo. "Gravações, câmeras escondidas. Meu advogado está investigando ela. Tem muita coisa errada no passado dela. Muita coisa. E agora?" Ele olhou para os papéis. "O de agora eu tenho isso também." "Então o que a gente faz?" Augusto respirou fundo. "A gente para esse casamento, mas não em silêncio. Na frente de todo mundo, ela precisa ser desmascarada. As pessoas precisam saber." "Como?" Ele pensou por um momento. Depois olhou para Lúcia com uma determinação que não tinha antes. "Você confia em mim." Lúcia olhou para ele, para o pai que tinha falhado, mas que estava tentando consertar, para o homem que podia ter ido embora, mas ficou e acenou. "Confio. Então me ajuda. Me ajuda a salvar meus filhos." E ali naquele corredor de serviço, com cheiro de comida e detergente, Lúcia e Augusto fizeram um pacto silencioso. Beatriz ia cair e ia cair alto. Augusto levou Lúcia para uma das salas de apoio do solar, aquelas que ficam escondidas.
onde normalmente guardam cadeiras extras e equipamento de som. Trancou a porta, acendeu a luz fluorescente que dava um ar meio hospitalar ao ambiente e puxou o celular. Eu preciso te mostrar uma coisa, ele disse, mexendo na tela com dedos nervosos. Mas aviso, não é fácil de ver. Lúcia se aproximou. O coração batia forte, mas ela precisava saber, precisava ver. Augusto apertou play. A primeira gravação era da casa dele. Ela reconheceu pelo papel de parede da sala. A câmera estava escondida em algum lugar alto, provavelmente numa estante. Beatriz entrava no quadro, linda, arrumada, sorrindo para o telefone. Então ela desligava e o sorriso sumia, tipo apagar uma luz. Os trigêmeos entravam quietinhos e Caio perguntava algo que o áudio não captava direito. A resposta de Beatriz, porém, era cristalina. Eu já falei que não quero vocês na sala quando eu tô aqui. Vocês não sabem ficar quietos. Vão pro quarto agora. Mas a gente só queria... Eu não me importo com o que vocês querem. A voz dela explodiu, estridente. Os meninos recuaram. Vocês são um estorvo, sabiam? 3 pestinhas que só me atrapalham. Davi começou a chorar. Beatriz revirou os olhos, pegou ele pelo braço e puxou. Não foi gentil, foi o tipo de puxão que dói. Para de choramingar. Se seu pai ver você assim, vai pensar que eu tô sendo má. E aí vocês vão se ferrar de verdade. Augusto pausou o vídeo, os olhos dele estavam molhados. Tem mais, ele disse, a voz engasgada. Muito mais. Passou para a segunda gravação. Dessa vez era de noite. As crianças já estavam de pijama, escovando os dentes no banheiro. Beatriz aparecia na porta. Vocês vão dormir agora e não vão fazer barulho nenhum. Se eu ouvir um pio, eu tranco a porta e vocês passam a noite lá dentro. Entenderam? Mas e se a gente precisar ir no banheiro? Rafael perguntou, a vozinha fininha. Segura. Mas... segura. E ela bateu a porta. O trinco girou. Lúcia ouviu o clique da fechadura. Os 3 meninos ficaram parados, olhando para a porta. E então, Caio começou a empurrar. Empurrou de novo. A porta não abria. Ela trancou. Ele disse para os irmãos. Nai, ela trancou de verdade. Lúcia sentiu o estômago revirar. Augusto pulou para a terceira gravação. Essa era do dia anterior, na cozinha. Beatriz estava ao telefone falando baixo, mas o áudio captava tudo. Calma, mãe. Depois do contrato assinado, ele é meu. Metade de tudo vai ser meu por lei. E as crianças... Ela riu, mas não tinha humor naquilo. As crianças vão aprender a me respeitar ou vão aprender do jeito difícil. De qualquer forma, elas não vão ser problema por muito tempo. Pausa. Claro que eu sei o que estou fazendo. Eu não passei 3 anos estudando esse homem para errar agora. Ele é rico, viúvo, solitário e culpado. Culpado é fácil de manipular. Outra pausa. Os moleques, sinceramente, se dependesse de mim, eu mandava para os 3 para um internato na Suíça, bem longe. Mas vou com calma. Primeiro o casamento, depois eu convenço ele que é pelo bem deles. Augusto desligou o celular, ficou parado, segurando o aparelho como se fosse uma granada prestes a explodir. Eu coloquei câmeras há 2 semanas. Ele disse, a voz quase sumindo. Porque meus filhos estavam tendo pesadelo todo dia, porque o Rafael voltou a fazer xixi na cama, porque o Caio parou de falar comigo. E eu achei que estava ficando louco, achei que era coisa da minha cabeça, que eu estava sendo injusto com ela. Lúcia não sabia o que dizer, o que se diz para um pai que descobriu que trouxe o monstro para dentro de casa. O senhor não sabia, eu devia saber. A voz dele saiu num grito abafado, cheio de dor. Eles são meus filhos, como eu não vi. Ela é boa em esconder. Lúcia disse. Eu vi-me, gente como ela sempre é. Augusto passou a mão no rosto, respirando fundo, tentando se recompor. Tem mais, ele disse depois de um momento. Meu advogado, o Dr. Norberto, investigou ela, o passado dela, a vida financeira, tudo. Ele puxou uma pasta que estava escondida atrás de umas caixas e abriu.
Documentos, muitos documentos. Beatriz Montenegro faliu há 5 anos. A família dela perdeu tudo numa série de investimentos ruins. Ela tinha uma boutique que fechou, dívidas que não pagou, processos trabalhistas de funcionários que ela nunca pagou direito. Ele foi passando os papéis. Aí ela sumiu por um tempo, mudou de cidade, mudou até o sobrenome. Era Beatriz Mendes antes. Virou Montenegro quando recomeçou. Lúcia pegou um dos documentos. Era uma denúncia antiga, de quase 7 anos atrás. Uma mulher acusando Beatriz de ter aplicado um golpe nela. Fingiu amizade. Ganhou confiança e sumiu com 50 mil reais emprestados. Nunca foi para frente, Augusto explicou. Ela devolveu o dinheiro antes do processo avançar, mas o padrão tá lá. Ela se aproxima de gente com dinheiro, ganha confiança, tira o que pode e some, e o senhor era o próximo alvo. Eu era o alvo perfeito. Ele riu, mas era riso amargo. Viúvo, rico, desesperado por companhia, com 3 filhos pequenos que precisavam de mãe. Ela me estudou, me manipulou, e eu caí feito um idiota. O senhor não é idiota, o senhor está sozinho e cansado. Ela se aproveitou disso. Augusto olhou para Lúcia com uma gratidão quebrada nos olhos. Por que você está fazendo isso? Ele perguntou de novo. Você nem me conhece, não conhece meus filhos. Por que arriscar? Lúcia pensou na tia Sebastiana, na vida de cabeça baixa, nas humilhações engolidas, e pensou nos 3 meninos de olhos assustados. Porque eu já fui criança invisível, ela disse simples. E eu sei o que é não ter ninguém. Antes que Augusto pudesse responder, a porta se abriu. Um homem mais velho, de terno impecável e cara de quem não brinca em serviço, entrou. Ele tinha uma pasta debaixo do braço e olhou de Augusto para Lúcia com curiosidade. Norberto, Augusto disse aliviado. Você chegou. Cheguei. E trouxe o que você pediu. Norberto fechou a porta atrás de si e colocou a pasta na mesa. A análise do frasquinho. Que frasquinho? Lúcia perguntou. Augusto se virou para ela. Você viu ela com um frasquinho mais cedo? Lembra, perto das bebidas das crianças. Lúcia arregalou os olhos. Vi, ela estava conversando com um fornecedor e entregou dinheiro. Eu achei estranho, mas... Uma das funcionárias do buffet, Augusto explicou. A Cleusa. Ela pegou o frasquinho quando Beatriz saiu e me trouxe. Eu mandei o Norberto analisar. Dr. Norberto abriu a pasta e puxou um laudo. Difenidramina, ele disse. Um antihistamínico, em doses grandes, causa sonolência profunda em crianças. Pode ser perigoso. Lúcia sentiu um calafrio. Ela ia dopar eles. Ela ia. Augusto confirmou. A mandíbula travada, para eles ficarem quietos durante a cerimônia, para não atrapalharem o casamento perfeito dela. Jesus Cristo, detere, Norberto puxou mais documentos. E tem mais, consegui acesso aos e-mails dela. Ela tentou alterar o testamento que você fez depois que a Clara morreu. Augusto tentou incluir uma cláusula que dava a ela controle total dos bens em caso de algo acontecer com você, em caso de eu morrer. Você quer dizer? Sim. O silêncio foi pesado. E as crianças? Lúcia perguntou a voz tremendo. Seriam colocadas sob tutela dela. E conforme os e-mails, ela já tinha pesquisado internatos na Europa, caros, longe, onde ela podia visitar quando quisesse. Mas onde eles ficariam, fora do caminho. Augusto teve que se sentar. Passou as mãos no rosto, os ombros curvados. Meu Deus, ela ia tirar meus filhos de mim. Ela ia... Norberto confirmou. Mas não vai, porque nós vamos impedir. Como? Lúcia perguntou. A cerimônia começa em menos de 2 horas. Como a gente para isso? Os 2 homens se olharam. Augusto se levantou, os olhos agora secos, mas com uma determinação de aço. A gente não para em silêncio, a gente explode isso na frente de todo mundo. Como? A cerimônia tem projetor para passar as fotos do casal, lembra? Augusto sorriu.
Mas não tinha alegria ali. A gente vai usar ele, vamos passar os vídeos, as gravações, tudo. No meio do casamento. Lúcia arregalou os olhos. No meio do sim, ele olhou para Norberto. Você consegue fazer isso? Consigo. Mas Augusto, isso vai ser... E público, vai ser um escândalo. Ótimo. Augusto fechou as mãos em punho. Ela merece. Lúcia sentiu uma onda de algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Esperança de que talvez, só talvez, o monstro não ganhasse dessa vez. E eu? Ela perguntou. O que eu faço? Augusto olhou para ela. Você fica perto dos meus filhos, protege eles. Quando tudo explodir, eles vão precisar de alguém. E eu... A voz dele falhou de novo. Eu confio em você, mais do que confiei em qualquer um nos últimos anos. Lúcia acenou, o peito apertado. Pode deixar, Deuteri. Norberto começou a organizar os arquivos, transferindo os vídeos para o pendrive. A polícia também precisa saber, ele disse. Eu já tenho um contato. Eles vão estar prontos para agir assim que tivermos provas públicas. Então tá decidido. Augusto respirou fundo. A gente volta, a gente sorri, a gente finge. E quando chegar a hora, a bomba explode. Norberto completou. Os três se olharam, uma garçonete, um empresário disfarçado e um advogado. A aliança mais improvável do mundo, mas era o que tinham e ia ter que ser suficiente. A festa continuava como se nada tivesse acontecido, como se o mundo não estivesse prestes a desabar. Lúcia voltou para o salão com o uniforme ainda amassado, mas agora com um propósito diferente. Não era mais só uma garçonete tentando sobreviver ao dia. Era uma aliada, uma peça no tabuleiro, e tinha uma missão, ficar perto dos trigêmeos. Dona Irene olhou para ela com surpresa quando a viu aparecer de novo. Eu pensei que você tinha ido embora. Voltei. Lúcia disse, firme. Ainda tem trabalho para fazer. A gerente franziu a testa desconfiada, mas tinha tanta coisa acontecendo que ela não teve tempo de questionar. Acenou com a mão, mandando Lúcia de volta para a circulação. Lúcia pegou uma bandeja nova, dessa vez com taças de champanhe, e começou a se mover pelo salão. Mas os olhos dela não estavam nos convidados. Estavam nos três meninos de terno azul, agora sentados numa mesa lateral, longe de tudo, como sempre. Beatriz estava no centro do salão, radiante, aceitando abraços e elogios. O vestido dela brilhava sob as luzes. O sorriso era de propaganda de pasta de dente. Ela era a estrela da noite, a noiva perfeita prestes a ter seu final feliz. Mas Lúcia sabia a verdade, e saber a verdade mudava tudo. Se aproximou da mesa dos meninos com cuidado, eles olharam para ela com aqueles olhos grandes. Ainda assustados, mas havia algo mais agora, esperança, como se eles soubessem de algum jeito que ela não tinha desistido. Ei, Lúcia sussurrou, fingindo arrumar as taças da mesa. Tá tudo bem com vocês? Caio acenou, mas o olhar dele dizia outra coisa. A gente tá com medo, ele admitiu baixinho. Eu sei, mas vocês precisam aguentar só mais um pouquinho, tá bom? Tem gente cuidando de vocês, seu pai. Meu pai não tá aqui, Rafael interrompeu, a voz triste. Lúcia quis tanto contar, quis dizer que o pai deles estava ali, disfarçado, lutando por eles, mas não podia, não ainda. Ele tá sim, ela disse enigmática. Mais do que vocês imaginam, antes que pudessem perguntar mais. Uma presença gelada se aproximou. Beatriz, Lúcia. A voz era açúcar de novo, mas tinha veneno embaixo. Eu pensei que você tivesse saído. Voltei. Vejo isso. Beatriz inclinou a cabeça, se analisando. Mas eu não me lembro de ter pedido sua volta. Na verdade, tenho quase certeza de que você foi dispensada. Dona Irene me deixou ficar. Era mentira? Mas Beatriz não ia checar agora. A noiva deu um sorriso apertado e se virou para os meninos. Vocês já comeram? Não, Davi respondeu, olhando para o prato vazio na frente dele. Ótimo, porque eu trouxe algo especial para vocês. Beatriz fez um sinal para uma das garçonetes.
que trouxe uma bandeja com 3 copos de suco, laranja, aparentemente. Bebam, eu mandei fazer especialmente. Os meninos olharam para os copos com desconfiança. Lúcia sentiu cada músculo do corpo ficar tenso. Na verdade, ela se intrometeu, rápida. Eles acabaram de beber água, talvez seja melhor esperar. Ninguém perguntou sua opinião. Beatriz pegou um dos copos e ofereceu para Caio. Bebe, amor, vai te fazer bem. Caio estendeu a mão devagar, mas Lúcia foi mais rápida. Pegou o copo antes dele alcançar. Desculpa, acho que esse aqui tá com uma sujeirinha. Deixa eu trocar. O rosto de Beatriz virou uma máscara de raiva contida. Devolve esse copo. Claro, já volto com outro limpinho. Lúcia saiu andando rápido, o copo na mão, sentindo os olhos de Beatriz queimando nas suas costas. Foi direto para a cozinha, procurou um potinho vazio e despejou o suco dentro, fechou bem e enfiou no bolso do avental. Cleusa estava lá, fumando de novo escondido. Você tá com cara de quem viu fantasma. A garçonete mais velha comentou. Pior, Lúcia mostrou o potinho. Ela tentou de novo. Tentou o quê? Dopar as crianças. Cleusa quase engasgou com a fumaça. Você tá falando sério, completamente. E eu preciso que você me ajude. Preciso que você fique de olho nela, se ela tentar dar qualquer coisa para os meninos de novo. Você me avisa ou impede. Lúcia, isso é loucura. A gente pode perder o emprego. Cleusa. Lúcia segurou o braço dela. São crianças. Crianças em perigo. A mulher mais velha olhou para Lúcia por um longo momento. Depois soltou a fumaça, apagou o cigarro e acenou. Tá bom, eu fico de olho. Do outro lado do salão, escondido entre os equipamentos de som, Augusto observava tudo. Tinha tirado os óculos de novo, limpado o suor da testa. DR. Norberto estava ao lado dele, conectando o pendrive no computador que controlava o projetor. Tá tudo pronto, o advogado disse. Na hora que você quiser, eu aciono. Espera o momento certo. Augusto murmurou. Tem que ser no auge. Quando todo mundo estiver olhando. Quando ela estiver no altar. Você tem certeza disso? Norberto perguntou. Não pela primeira vez. Porque não tem volta, Augusto. Depois que isso acontecer, não tem como desfazer. Eu sei. Augusto olhou para os filhos, pequenos e assustados naquela mesa. E eu devia ter feito isso muito antes. Norberto apertou o ombro do amigo. A polícia está a caminho, eu avisei eles. Vão ficar de prontidão do lado de fora. Assim que o vídeo passar e tivermos testemunhas, eles entram e prendem ela. Por quê? Augusto quis saber. Pelo que exatamente? Tentativa de envenenamento de menores? Falsidade ideológica na tentativa de alteração do testamento e, dependendo do que mais a gente conseguir provar, até tentativa de fraude matrimonial. Augusto sentiu algo parecido com satisfação. Bom, do nada, a música mudou, ficou mais solene. O mestre de cerimônias pegou o microfone. Senhoras e senhores, em alguns minutos começaremos a cerimônia de casamento. Pedimos que todos se dirijam aos seus lugares. O coração de Augusto acelerou. Era agora, dali a pouco, tudo ia explodir. Os convidados começaram a se acomodar. As cadeiras se encheram de gente elegante, animada, levemente embriagada de champanhe e expectativa. A música de casamento começou. Aquela clássica da marcha nupcial. Beatriz apareceu no fundo do corredor, mais linda do que nunca. O vestido parecia flutuar. O buquê de rosas brancas tremia levemente nas mãos. Não de nervosismo, mas de excitação. Ela tinha conseguido. Estava a minutos de se casar com um homem rico, de ter acesso a uma fortuna, de finalmente ter tudo que achava que merecia. Mas então ela olhou para o lado e franziu a testa. Os trigêmeos não estavam nos lugares marcados. Deviam estar na primeira fila, do lado esquerdo, como família do noivo, mas as cadeiras estavam vazias. Ela procurou com os olhos e encontrou, eles estavam mais atrás, na terceira fila. E do lado deles, como escudo humano, estava Lúcia,
A garçonete. Aquela garçonete irritante que não sabia o lugar dela, Beatriz sentiu a raiva ferver, mas engoliu, sorriu, não ia deixar uma empregada arruinar o dia dela. Assim que casasse, assim que os papéis fossem assinados, ela ia cuidar disso, ia cuidar de tudo. A marcha continuou. Beatriz começou a caminhar, passo, sorriso, aceno, passo, sorriso, aceno. Todo mundo olhava para ela, todo mundo admirava. Era perfeito. Até o altar, onde o celebrante esperava com um sorriso gentil, Beatriz chegou, virou-se de frente para os convidados, para os flashes de celular, para os sorrisos admirados. E então notou algo estranho. O noivo não estava lá, deveria estar ao lado do celebrante, esperando, mas o lugar estava vazio. Beatriz franziu a testa, procurou com os olhos onde estava Augusto. Foi quando alguém pegou o microfone. Uma voz masculina, firme, que ela conhecia bem, ecoou pelo salão. Boa noite a todos, peço desculpas pela interrupção, mas antes de prosseguirmos, eu gostaria de compartilhar algo com vocês. Beatriz virou e o sangue gelou nas veias. Ali, subindo no pequeno palco ao lado do altar, estava Augusto. Não o Augusto de terno impecável que ela conhecia, mas Augusto mesmo assim, sem óculos, sem disfarce, sem máscara. Ele olhou diretamente para ela e sorriu. Mas não era sorriso de noivo apaixonado, era sorriso de homem que tinha descoberto a verdade. Antes de nos casarmos, ele continuou, a voz ecoando pelo jardim silencioso. Eu acho justo que todos aqui saibam exatamente quem é a mulher que eu estava prestes a chamar de esposa. A tela do projetor, grande e imponente no fundo do palco, acendeu e Beatriz entendeu. Entendeu que tinha perdido. O silêncio que tomou conta do solar jardim do vale foi absoluto. O tipo de silêncio que dói nos ouvidos, que pesa no peito. 300 pessoas seguraram a respiração ao mesmo tempo, na tela gigante. A primeira imagem apareceu. Beatriz na sala de estar da casa de Augusto, sem maquiagem social, sem sorriso de comercial. E então o áudio começou. Eu não me importo com o que vocês querem. Vocês são um estorvo, sabiam? 3 pestinhas que só me atrapalham. A voz dela saía dos alto-falantes, ecoando pelo jardim como um grito de pesadelo. Na tela, ela puxava Davi pelo braço e até de longe dava para ver que doía. Os convidados começaram a se mexer nas cadeiras, sussurros, olhares confusos trocados. Beatriz ficou paralisada no altar, o buquê tremendo na mão. O rosto dela, antes corado de felicidade, foi ficando branco, branco de pavor. Augusto, ela começou, a voz saindo fraca. O que é isso? Mas ele não respondeu, apenas acenou para Deétri. Norberto, que estava controlando a apresentação, a segunda cena começou. Agora era de noite, os meninos no quarto, Beatriz trancando a porta por fora, e o áudio, claro, cristalino. Vocês vão dormir agora, e não vão fazer barulho nenhum. Se eu ouvir um pio, eu tranco a porta e vocês passam a noite lá dentro. Na gravação, Rafael perguntava sobre ir ao banheiro. A resposta vinha cortante. Segura. O trinco girava. A porta se fechava e os 3 meninos ficavam presos. Uma senhora na terceira fila levou a mão à boca. Horrorizada, um homem de terno caro se levantou indignado. Os sussurros viraram murmúrios. Os murmúrios viraram vozes. Que absurdo! Ela trancou as crianças. Meu Deus, isso é maus tratos! Beatriz deu um passo à frente, tentando recuperar o controle. O instinto de sobrevivência dela era forte. Anos de manipulação não morrem fácil. Isso é mentira. Ela apontou para Augusto com o dedo trêmulo. Isso é montagem, ele. Ele está tentando me incriminar porque se arrependeu do casamento. Mas a terceira cena já estava rodando. Dessa vez, Beatriz ao telefone. Calma, mãe, depois do contrato assinado ele é meu. Metade de tudo vai ser meu por lei. E as crianças
a risada venenosa. As crianças vão aprender a me respeitar ou vão aprender do jeito difícil. O jardim explodiu em vozes indignadas. Ela só quer o dinheiro dele, golpista. E as crianças, meu Deus, as pobres crianças. Beatriz girou, desesperada, procurando aliados, mas todos os rostos que antes sorriam para ela agora estavam contorcidos em nojo e raiva. Não, vocês não entendem. Eu amo o Augusto, eu amo os meninos. Ama. A voz de Augusto cortou como lâmina. Ele desceu do palco, caminhando em direção a ela com passos firmes. Você ama tanto que tentou alterar meu testamento sem eu saber, que pesquisou internatos na Europa para mandar meus filhos para longe. Ele fez um sinal e mais documentos apareceram na tela. E-mails, extratos bancários, conversas com advogados sobre estratégias matrimoniais. Você me estudou. Augusto continuou, a voz agora carregada de dor e raiva. Sabia que eu era viúvo, vulnerável. Sabia que eu me culpava por não dar uma mãe para os meus filhos. E você usou isso, me manipulou. Eu não. Você dopou eles. O grito ecoou. Augusto puxou o frasquinho que Lúcia tinha entregado para ele, levantou no ar para todos verem. Difenidramina. Um sedativo. Você ia fazer meus filhos tomarem isso para eles ficarem quietos durante a cerimônia. Ele olhou para os convidados. Ela ia dopar crianças de 7 anos porque eles atrapalhavam a festa perfeita dela. O horror nos rostos das pessoas era palpável. Uma mulher começou a chorar. Várias se levantaram indignadas. Beatriz recuou, o vestido de noiva arrastando na grama. Vocês não sabem de nada. Ela tentou, a voz saindo estridente. Aquelas crianças são impossíveis, são mal educadas, mimadas. Elas são crianças. Uma voz feminina cortou o ar. Todos viraram. Lúcia tinha se levantado, ainda de uniforme de garçonete, ainda com o rosto marcado pela humilhação mais cedo, mas agora com uma força que ninguém esperava. Elas são crianças que perderam a mãe. Lúcia continuou, a voz tremendo, mas firme. Crianças assustadas, crianças que precisavam de carinho e receberam crueldade. E eu vi tudo. Ela caminhou até o corredor central. Os trigêmeos atrás dela, agarrados em seu uniforme. Essa mulher, Lúcia, apontou para Beatriz. Gritou com eles. Beliscou eles, deixou eles com fome, trancou eles no quarto. E quando eu tentei proteger, ela plantou uma joia na minha bolsa para me incriminar como ladra. Mais sussurros, mais olhares de ódio para Beatriz. Ela é mentirosa. Beatriz tentou, mas a voz saía desesperada agora. Ela é só uma garçonete invejosa que quer atenção. Então explica isso. Lúcia puxou do bolso o desenho de Davi, abriu, mostrou para todos os que estavam perto. Um dos meninos desenhou a mulher que deveria cuidar dele como um monstro. Desenhou ele e os irmãos chorando, com o coração riscado. Ela virou o papel, mostrando a frase tremida. Papai não vê, ela tranca a gente no quarto. As lágrimas escorriam no rosto de Lúcia agora, mas ela não parou. E vocês sabem o que é mais triste. É que essas crianças achavam que ninguém ia acreditar nelas, achavam que não tinham voz, que não importavam. Ela se abaixou, ficando na altura dos trigêmeos. Mas vocês importam. Ela segurou o rosto de cada um. Vocês sempre importaram. Caio começou a chorar. Davi também. Rafael se jogou nos braços dela, soluçando. E então, em meio ao silêncio emocionado do jardim, os 3 meninos viraram para a plateia. Caio deu um passo à frente. Ela machuca a gente, ele disse. A voz pequena, mas clara. Davi levantou a manga do paletó, mostrando as marcas amareladas no braço. Ela aperta forte. Fala que a gente é ruim, Rafael. Ainda agarrado em Lúcia, conseguiu sussurrar. A gente tem medo dela. O impacto foi imediato. Várias mulheres começaram a chorar abertamente. Homens levantaram. Revoltados, alguém gritou, cadeia nela.
Beatriz olhou em volta, vendo o mundo desabar, tentou correr, levantou o vestido e tentou correr em direção à saída lateral, mas não chegou longe. 2 policiais entraram pelo portão principal. DDR, Norberto tinha feito o trabalho dele. Eles estavam esperando exatamente esse momento. Beatriz Montenegro. O policial mais velho se aproximou. Ela parou, virou e pela primeira vez a máscara caiu completamente. Não tinha mais sorriso, não tinha mais charme, só havia raiva pura, ódio destilado. Vocês vão se arrepender disso. Ela cuspiu, olhando para Augusto. Principalmente você, eu podia ter sido boa para você. Não, Augusto disse, calmo. Você nunca foi boa, você só era boa em fingir. Os policiais se aproximaram. Um deles puxou as algemas. A senhora está presa por maus tratos a menores, tentativa de envenenamento, falsidade ideológica e tentativa de fraude. Eu não fiz nada disso. Beatriz gritou, se debatendo enquanto a algemavam. Vocês não podem provar. Podemos sim. DR. Norberto disse, levantando a pasta cheia de documentos. Temos vídeos, áudios, laudos médicos das crianças, análise do sedativo, tentativa de alteração de testamento e agora testemunhas, 300 testemunhas. Ele apontou para os convidados. Beatriz olhou em volta. Todos os rostos que antes a admiravam, agora a olhavam com repulsa. Não tinha saída, não tinha volta. Isso não acaba assim. Ela disse, a voz baixa, venenosa, enquanto era levada. Vocês vão ver, isso não acaba assim, mas acabava assim. Os policiais a levaram, ainda se debatendo, ainda gritando ameaças vazias. O vestido de noiva a arrastava na grama. Ficando sujo, rasgando, a coroa de flores caiu, o buquê foi esquecido no chão, quando ela finalmente sumiu de vista, levada pela viatura policial. O jardim ficou em silêncio de novo, mas era um silêncio diferente agora. Era o silêncio do choque, do alívio, da justiça finalmente sendo feita. Augusto ficou parado no meio do corredor nupcial, olhando para os filhos. Caio, Davi e Rafael ainda estavam com Lúcia, agarrados nela, como se fosse a única coisa sólida num mundo que tinha virado de cabeça para baixo. E então, devagar, Augusto começou a andar. Os convidados abriram caminho, ele chegou perto dos 3, se ajoelhou e pela primeira vez em muito tempo deixou as lágrimas caírem. Desculpa, ele sussurrou, a voz quebrada. Desculpa, meus filhos. Desculpa por não ter visto. Desculpa por não ter protegido vocês. Caio foi o primeiro a se soltar de Lúcia e abraçar o pai, depois Davi, depois Rafael. Os 4 ficaram ali, no meio do jardim, abraçados, chorando, enquanto 300 pessoas assistiam em silêncio respeitoso. E Lúcia, a garçonete que ninguém via, ficou de pé, com o uniforme amassado e o rosto molhado, vendo a família se reconstruir. Alguém começou a aplaudir, depois outro, e em segundos o jardim inteiro estava aplaudindo. Não para comemorar um casamento, mas para comemorar algo maior, a verdade, a coragem e a justiça. Os dias que se seguiram foram uma mistura estranha de caos e alívio. O vídeo do desmascaramento vazou. Claro que vazou, alguém tinha filmado com o celular e em questão de horas estava em todo lugar. O Twitter, Instagram, TikTok, grupos de WhatsApp, noiva psicopata desmascarada em casamento, virou trending topic. Os portais de notícia não falavam de outra coisa. Lúcia viu a própria cara na TV enquanto tomava café na casa da tia Sebastiana. A reportagem mostrava ela protegendo os trigêmeos, confrontando Beatriz, segurando os meninos enquanto eles choravam. A heroína improvável, dizia a manchete. Você apareceu na televisão? Tia Sebastiana disse, com aquela cara que Lúcia não conseguia decifrar. Não era orgulho exatamente, mas também não era desaprovação. Sua mãe ia ficar. Ela parou, corrigiu.
Ia ficar impressionada. Era o mais perto de um elogio que Lúcia já tinha recebido da tia em anos. Mas a atenção era sufocante. Jornalistas ligavam, pedidos de entrevista chegavam, gente que ela nem conhecia mandava mensagem parabenizando. Era demais, rápido demais. Lúcia só queria saber se os meninos estavam bem. Na delegacia, Beatriz Montenegro sentava numa sala de interrogatório, ainda usando o vestido de noiva. Agora sujo, rasgado, patético. O advogado dela, um homem de terno caro que claramente não queria estar ali, tentava fazer controle de danos. Minha cliente alega que os vídeos foram editados, que há contexto que não foi mostrado. Contexto. O delegado, um homem de meia idade com cara de quem já tinha visto de tudo, levantou uma sobrancelha. Que contexto justifica trancar crianças no quarto? Dopá-las, ameaçar envenenar? O advogado não tinha resposta. Beatriz, por sua vez, tinha parado de gritar. Agora ela só olhava para a parede, o rosto uma máscara vazia, como se tivesse desligado por dentro. "Você tem algo a declarar?" O delegado perguntou. "Silêncio. Beatriz Montenegro, você está sendo formalmente acusada de maus tratos a menores, tentativa de envenenamento, falsidade ideológica na tentativa de alteração de testamento e fraude matrimonial. Você tem direito a permanecer em silêncio?" Mas ela já estava em silêncio, um silêncio perigoso. O silêncio de quem perdeu tudo e ainda não processou o tamanho da queda. DR. Norberto trabalhou rápido, cancelou todos os contratos do casamento. O Solar devolveu parte do pagamento, envergonhados pela associação com o escândalo. Onde as alianças foram devolvidas, o bolo jogado fora, as flores murchas e esquecidas. Mas o trabalho dele não era só desfazer um casamento, era construir um caso. "A promotoria está levando a sério", ele disse para Augusto numa reunião no escritório. 3 dias depois do incidente, com as provas que a gente tem, ela vai pegar no mínimo 5 anos. Talvez mais, dependendo do que mais descobrirem sobre o passado dela. Augusto acenou, mas não parecia aliviado. Parecia cansado, exausto até os ossos. E os meninos? Os meninos precisam de terapia, trauma infantil, não some do nada. Norberto abriu uma pasta. "Eu já entrei em contato com uma psicóloga especializada, Drarei Carla Mendes. Ela é ótima com crianças." "Marca." Augusto passou a mão no rosto. "Marca tudo o que for necessário. E você?" Norberto perguntou, observando o amigo. "Você também precisa de ajuda, Augusto. Eu preciso cuidar dos meus filhos. Você só vai conseguir cuidar deles se cuidar de você primeiro." Augusto olhou pela janela do escritório. Lá fora, a vida seguia normal. Carros passavam, pessoas riam, o mundo não tinha parado só porque o dele tinha desabado. "Eu falhei com eles, Norberto. Você foi manipulado. Eu devia ter visto." A voz dele saiu mais alta. "Eles tentaram me contar. De todas as formas que crianças conseguem contar, eles tentaram e eu não quis ouvir, porque eu estava focado em mim, na minha solidão, na minha necessidade de não estar sozinho. Augusto. Eu coloquei minha felicidade na frente da segurança deles." As lágrimas vieram de novo, ele nem tentou esconder. "Que tipo de pai faz isso?" Norberto se levantou, rodeou a mesa e colocou a mão no ombro do amigo. "O tipo de pai que está humano, que errou, mas que corrigiu, que lutou. Você expôs ela, Augusto. Você protegeu seus filhos quando importava. Quase tarde demais." Mas não foi tarde demais. Norberto apertou o ombro. "Eles ainda estão aqui, ainda tem você. E agora tem a chance de se curar." Lúcia foi visitá-los uma semana depois. Augusto tinha ligado, tinha insistido. "Os meninos perguntam por você todo dia." Ela foi com o coração na mão, sem saber o que esperar. A casa era grande. Claro que era. Augusto era milionário, mas não era ostentação. Era família. Tinha brinquedos espalhados na sala, desenhos grudados na geladeira com ímã, cheiro de bolo saindo da cozinha,
Lúcia! Rafael foi o primeiro a vê-la. Correu e se jogou nela com uma força que quase a derrubou. Caiu e Davi vieram logo atrás. Os três a abraçaram. E Lúcia sentiu o peito apertar de uma forma boa, de uma forma que ela nunca tinha sentido antes. Senti falta de vocês, ela disse, e era verdade. A gente também, Caio respondeu. Você vai ficar. Hoje eu fico um pouquinho, tá bom? Não. Davi fez biquinho. Fica para sempre. Lúcia riu. Mas a risada morreu quando viu Augusto parado na porta da cozinha. Ele tinha tirado o terno. Usava jeans e uma camiseta simples. Parecia mais novo assim, mais humano. Oi, ele disse. Oi. Um silêncio estranho, mas não desconfortável. As crianças vão lá na sala ver desenho. Augusto pediu. Eu preciso conversar com a Lúcia. Eles saíram correndo, excitados com a perspectiva de TV. Augusto fez sinal para Lúcia sentar na mesa da cozinha, serviu café, café de verdade, cheiroso, não aquele aguado de buffet. Eu não sei como te agradecer, ele começou. O senhor não precisa. É preciso sim. Ele olhou para ela, sério. Você arriscou tudo. Seu emprego, sua dignidade, até sua liberdade quando ela te acusou de roubo, tudo por crianças que você mal conhecia? Lúcia mexeu no café, sem saber o que dizer. Eu só fiz o que era certo. A maioria das pessoas não faz. Augusto se inclinou para frente. A maioria das pessoas olha para o lado e finge que não viu, mas você não. Você se jogou na frente, literalmente. Eles precisavam de alguém. E você foi esse alguém. Ele respirou fundo. Lúcia, eu queria te oferecer um emprego. Ela levantou a cabeça surpresa. Um emprego na empresa Valença Engenharia, área administrativa, salário fixo, registro em carteira, benefícios. Ele segurou a mão dela sobre a mesa. Você não precisa mais acordar às 4 da manhã. Não precisa mais aguentar desaforo de gente que acha que vale mais que você. Lúcia sentiu as lágrimas virem. Eu não sei o que dizer. Diz sim, por favor. Mas eu não tenho experiência. Você tem coragem, tem caráter, tem coração. Augusto apertou a mão dela. O resto a gente ensina. Lúcia olhou para a sala, onde os 3 meninos riam vendo o desenho. Olhou para Augusto, que a olhava com uma gratidão imensa, e entendeu. Isso não era caridade. Era reconhecimento, era respeito. Sim, ela disse, a voz tremendo. Eu aceito. O sorriso de Augusto foi o primeiro genuíno que ela via nele. As semanas viraram meses. Beatriz foi julgada e condenada a 8 anos de prisão. 5 por maus tratos e tentativa de envenenamento. 3 por fraude. A defesa dela tentou alegar distúrbios emocionais, mas não colou. Tinha premeditação demais, cálculo demais. O julgamento foi coberto pela mídia, virou documentário, virou discussão sobre sinais de abuso infantil, sobre como manipuladores operam, sobre a importância de acreditar em crianças. Mas para Lúcia e para os Valença, isso já era passado. O presente era terapia toda semana. Era Caio voltando a contar histórias, era Davi desenhando coisas felizes, árvores, sol, família sorrindo. Era Rafael parando de fazer xixi na cama, parando de ter pesadelos. Era Augusto aprendendo a ser presente, jantando com os filhos, levando eles na escola, perguntando sobre o dia deles, ouvindo, realmente ouvindo. E era Lúcia encontrando um lugar. Não como substituta de mãe. Ela nunca tentou ser, mas como alguém que estava ali, firme, constante, segura. Os domingos viraram tradição, almoço na casa dos Valença, Lúcia levava sobremesa, aprende a fazer bolo com a tia Sebastiana, que ficou menos dura quando viu a neta finalmente tendo algo parecido com felicidade, e aos poucos, sem pressa, sem forçar, algo começou a crescer entre Lúcia e Augusto. Olhares que duravam 1 segundo a mais, mãos que se esbarravam e não se afastavam rápido, conversas que esticavam até tarde, depois que as crianças dormiam. Não era conto de fadas, não era perfeito, mas era real.
E real. Eles descobriram, era muito melhor. 3 meses depois, o gramado do solar Jardim do Vale estava diferente. Não era mais palco de mentiras bonitas e sorrisos falsos. A nova gestão tinha transformado o lugar. Agora havia um protocolo rigoroso de proteção infantil. Treinamento obrigatório para todos os funcionários sobre sinais de abuso. Uma psicóloga de plantão em todos os eventos com crianças. O escândalo tinha virado lição. Dolorosa, mas necessária. Era sábado de manhã e o sol filtrava entre as árvores com aquela luz dourada de final de inverno. Lúcia estava sentada num dos bancos de madeira, vendo os trigêmeos correrem pelo gramado, sem terno apertado, sem gel no cabelo, só bermuda, camiseta e tênis que já estavam sujos de terra. "Moça Lúcia, olha!" Rafael gritou, segurando uma borboleta amarela que tinha pousado na mão dele. "Ela não tá com medo de mim, porque você é gentil", Lúcia respondeu sorrindo. "Bicho sente essas coisas." Caio apareceu do outro lado, arrastando um graveto grande. "Eu vou fazer uma espada, você acha que dá?" "Acho que dá sim, mas cuidado para não machucar ninguém." Davi estava mais quieto, sentado na grama, desenhando. Lúcia se aproximou devagar e espiou o papel. Era um desenho novo, uma casa, 4 pessoas de mãos dadas, um sol enorme no céu, todos sorrindo. Ficou lindo, Davi. Ele olhou para ela, tímido. "É a gente", apontou para as figuras. "Esse é o pai, esse somos eu, Caio e Rafa, e essa..." Ele apontou para a figura de cabelo comprido. "É você." O peito de Lúcia apertou. "Eu tô no desenho. Você faz parte." Ele disse como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. "Você sempre fez." Lúcia teve que virar o rosto para limpar os olhos. 3 meses, e ela ainda não tinha se acostumado com isso. Com ser vista, com ser importante. "Ei!" A voz de Augusto veio de trás. Ele chegou com 2 garrafas de água e um saco de biscoitos. "Chorando de novo." "Não tô chorando", entrou Cisco. "Claro." Ele sorriu, sabendo que era mentira, mas não insistindo. Aprendeu a dar espaço. Aprendeu que Lúcia tinha o próprio tempo para processar afeto. Sentou ao lado dela no banco. Os joelhos dele se encostaram. Nenhum dos dois se afastou. "Sabe que dia é hoje?" Ele perguntou. "Sábado." "É, mas também faz 3 meses." Ele olhou para frente, para os filhos brincando. 3 meses desde que você salvou minha família. A gente salvou juntos. Você começou." Augusto virou para ela. "Ok, se você não tivesse se jogado na frente deles naquele dia, se você tivesse feito o que todo mundo faz e olhado para o lado, mas eu não fiz." "Exatamente." Ele segurou a mão dela. Era gesto que tinha virado comum nas últimas semanas. Natural. E eu sou grato todo dia por isso. Lúcia entrelaçou os dedos nos dele. 3 meses atrás, ela nunca imaginaria isso. Sentar num gramado de um lugar que antes representava tudo que ela não era, segurando a mão de um homem que antes estava em outro mundo, vendo 3 crianças brincarem livres. A vida tinha mudado rápido, assustadoramente rápido. O emprego na Valença Engenharia era real. Ela trabalhava no administrativo, lidava com documentos, aprendia Excel, tirava dúvidas com colegas pacientes, ganhava mais em 1 mês do que ganhava em 3 de buffet. Tinha carteira assinada, tinha 13º, tinha plano de saúde, pela primeira vez na vida. Lúcia não acordava com medo do dia seguinte, mas mais que isso, ela tinha encontrado algo que nem sabia que estava procurando: pertencimento. Os trigêmeos tinham melhorado muito. A Draie Carla, a psicóloga, dizia que eles estavam processando o trauma de forma saudável. Os pesadelos tinham diminuído, as conversas tinham aumentado. Eles falavam sobre a Beatriz às vezes, não com ódio, mas com uma compreensão infantil de que ela era uma pessoa triste que machucava os outros. Augusto também tinha mudado, fazia terapia todas as quintas, tinha aprendido a perdoar a si mesmo, ou pelo menos estava tentando, tinha reduzido horas de trabalho, jantava em casa,
ia às reuniões da escola, estava presente, e entre ele e Lúcia... Bem, isso era a parte mais nova, mais assustadora, mais bonita. Não tinha sido declaração dramática, não tinha sido beijo de filme. Tinha sido lento, cuidadoso, como plantar uma árvore e esperar ela crescer. Começou com conversas depois que as crianças dormiam. Depois virou café da manhã junto nos fins de semana. Depois virou ele pegando a mão dela enquanto assistia um filme. Depois virou o primeiro beijo, tímido, no sofá, quando os 3 meninos já estavam roncando nos quartos. Isso é loucura. Lúcia tinha sussurrado depois do beijo. É, Augusto concordou, mas é a loucura mais sensata que eu já vivi. Agora, 3 meses depois daquele casamento que não aconteceu, eles estavam ali, não tinham pressa, não tinham pressão, só tinham tempo. Pai, moça Lúcia, Caio gritou. Vem ver o que eu achei. Os 2 se levantaram e foram até onde os trigêmeos estavam agachados, perto de um arbusto. Havia uma toca pequena e dentro uma família de coelhos. Olha quantos! Rafael sussurrou maravilhado. Tem que deixar eles quietos, Davi disse sério, para a mãe não ficar assustada. Isso mesmo! Augusto confirmou, agachando ao lado deles. Bicho precisa de espaço para se sentir seguro. Igual a gente precisava, Caio disse, com aquela sabedoria estranha que criança às vezes tem. Augusto engoliu seco. Lúcia apertou o ombro dele. Igual vocês precisavam, ela confirmou. E agora tem, mais tarde, quando o sol começou a esquentar demais e as crianças reclamaram de fome, eles foram para um restaurante simples ali perto, nada chique, nada de toalha de linho e garçom de luva branca. Só um lugar de família, com cadeirão infantil e cardápio plastificado. Os meninos pediram pizza e refrigerante. Luxos que Beatriz nunca deixava. Agora eles podiam, dentro do bom senso, mas podiam. Enquanto esperavam o pedido, Davi puxou o papel e começou a desenhar de novo. Dessa vez, pediu para Lúcia desenhar junto. Ela não era boa, mas tentou, fez uma casa torta, uma árvore com galhos esquisitos. Tá bonito. Davi garantiu. Sério. Tá ridículo. Lúcia riu. Mas é seu, então é bonito. Ela olhou para o menino de 7 anos que, 3 meses atrás, tremia de medo. Agora ele estava ali, sorrindo, ensinando ela sobre aceitar imperfeição. Você está certo, ela disse. É bonito porque é meu. Augusto observava tudo de longe, fingindo mexer no celular, mas na verdade registrando cada momento na memória. Cada risada, cada gesto, cada segundo de paz que tinha sido tão difícil de conquistar. O telefone dele vibrou. Mensagem do DR. Norberto. Recurso de Beatriz negado. Sentença mantida. Acabou de vez. Augusto respirou fundo. Era o fechamento que precisava. Guardou o celular e voltou para o momento, para o agora, para os filhos rindo, para Lúcia desenhando com a língua para fora de tão concentrada, para a pizza chegando fumegante. Pessoal, ele disse, levantando o copo de refrigerante. Um brinde. Brinde para quê? Caio perguntou. Para a família, Augusto respondeu. Para gente que escolhe ficar, para gente que protege, para gente que ama de verdade. Os trigêmeos levantaram os copos, empolgados com a ideia de brinde mesmo sem entender tudo. Lúcia levantou o dela devagar, os olhos encontrando os de Augusto. Para recomeços, ela completou. Para recomeços, ele repetiu. E ali, naquele restaurante simples, com pizza morna e refrigerante com gelo demais, 5 pessoas brindaram. Não eram família de sangue, não eram família de papel passado em cartório, mas eram família do jeito que importava. Família de escolha, família de coragem, família de amor construído no dia a dia, com paciência, com erro, com acerto, com presença. 6 meses depois, o mesmo gramado, mas dessa vez, sem cerimônia, sem convidados. Sem câmeras, só eles 5. Augusto tinha espalhado uma toalha grande na grama.
Tinha trazido sanduíches, suco, frutas, coisa simples, coisa de piquenique de família normal. Os meninos corriam, jogavam bola, riam alto. Lúcia e Augusto ficaram deitados na toalha, olhando as nuvens. Você é feliz? Ele perguntou de repente. Ela pensou. Pensou na vida que tinha, no apartamento pequeno, mas confortável que conseguiu alugar, no trabalho que dava dignidade, nos 3 meninos que tinham virado parte essencial do dia dela. No homem ao lado, imperfeito, machucado, mas tentando todo dia ser melhor. Sou, ela respondeu honesta. Pela primeira vez, eu sou. Eu também. Ele virou de lado, apoiando a cabeça na mão, olhando para ela. E é assustador. Por quê? Porque eu tenho medo de perder de novo. Lúcia segurou o rosto dele. A vida não dá garantia, mas eu posso prometer uma coisa. Enquanto eu tiver escolha, eu fico, eu protejo, eu luto. Igual você fez naquele dia. Igual eu faço todo dia. Ele beijou ela, devagar, com gosto de recomeço, de promessa. De futuro incerto, mas desejado. Quando se separaram, Rafael estava parado do lado, olhando com cara de nojo. Eca, beijo. Um dia você vai gostar. Augusto disse rindo. Nunca. Rafael correu de volta para os irmãos. E assim, com risadas de criança,